Tome, ratazana! A justiça dá 5 dias para o Ratinho provar as acusações contra o Chico Buarque. O apresentador também tem a opção de se retratar das declarações que associaram o engajamento político do artista a suposto uso da Lei Rouanet. Juiz prevê punição por desobediência. Então, ratazana, agora eu quero ver. Por quê? Vai ter que desmentir. Porque não há vínculo nenhum desses cantores com a Lei Rouanet. A Lei Rouanet não objetiva alicerçar a carreira de pessoas que já estão estabelecidas. E o projeto da Lei Rouanet também não é um dinheiro gasto pelo governo. Então há uma distorção também na questão da Lei Rouanet. Ratinho vai ter que desmentir. Mas é pequeno mesmo, é Ratinho mesmo, né? Vou passar para vocês na íntegra a reportagem da revista Carta Capital. A Justiça do Rio de Janeiro determinou que o apresentador Ratinho, o youtuber Thiago Asmar e a suplente de vereadora Samantha Cavalcante do PP do Piauí, tem que ser do PP, tem que ser do PL, tem que ser do Republicanos, tem que ser. Sempre os mentirosos pertencem a esses partidos. Apresentem em até 5 dias provas das declarações feitas contra o cantor Chico Buarque ou publiquem retratação. A decisão foi proferida na quinta-feira, dia 2, pelo juiz Vitor Agostinho Cunha Jacude, da 41ª Vara Civil do Rio. Em 15 de setembro, durante o programa na rádio Massa FM, de propriedade de Ratinho, o apresentador afirmou que Chico Buarque e Caetano Veloso, embora críticos do governo identificados com a esquerda, viveriam de maneira incompatível com esse posicionamento político. Ele associou ainda os artistas ao recebimento de recursos públicos via Lei Rouanet. Os globais são todos de esquerda. Para ser de esquerda tem que ser pobre, aquele que não acredita mais na vida. Ser rico e de esquerda é fácil. Querem fazer o povo de tonto. Chico Buarque ser de esquerda é fácil. Bebe champanhe, come caviar, pega dinheiro da Lei Rouanet. Aí é fácil, disse o apresentador. Burro. É um apresentador burro. Porque nós não queremos dividir as pobrezas, as misérias entre todo o povo. Nós queremos, sim, repartir as riquezas socialmente adquiridas pela nossa sociedade. Então nós almejamos que todos possam viver no padrão Camarão do Bolsonaro, no padrão Lagosta da Michele Bolsonaro. É nesse padrão que nós queremos viver, todos nós, e que todos possam viver nesse padrão. Então, o socialismo apregou a divisão das riquezas, não da pobreza, viu, Ratinho? Burro pra cacete. Segundo ele, a declaração repercutiu dias depois quando Chico e Caetano subiram ao palco em Copacabana, no Rio, em protesto contra a PEC da blindagem, ainda fazendo algo pelo povo, e esse sujeito fica pichando os artistas. E também contra o projeto de anistia aos envolvidos nos casos de 8 de janeiro. Na ação, Chico Buarque pede indenização de R$50 mil de cada réu. Ficou barato! Ficou barato. É o que vale aí. Eles terem que desmentir. Esse é o gostinho. Tem que se retratar. Perder na justiça. Esse é o lance. Porque o dinheiro, 50 mil, o Chico lá precisa de 50 conto. Seus advogados afirmam que o cantor jamais recebeu qualquer dinheiro oriundo de verba pública. Ao contrário dos sertanejos. Viu, ratazana? E classifica o discurso de Ratinho como desinformação que ferra a sua honra. Segundo a decisão judicial, caso os acusados não se retratem ou não apresentem provas, poderão responder por crime de desobediência. Até agora, Ratinho e Thiago Asmar não se manifestaram. Já Samantha Cavalcante disse não ter conhecimento da ação e alegou estar sendo alvo de outra tentativa de censura. É verdade. Quero ver nós aqui no canal falarmos merda sobre você, se você vai deixar rolar. O episódio ocorre em meio à mobilização de artistas contra a PEC da blindagem, que também contou com os nomes de Gilberto Gil, Djavan, Ivan Lins, Paulinho da Viola, Frejá, Lanini, Maria Gadu, Marina Sena e a banda Os Garotinhos. Ué, é isso no Rio de Janeiro, né? Porque faltou aqui Daniela Mercury, né? Todos deveriam fazer como Chico Buarque. Mentiu, processo. Mentiu, processo. Mentiu, processo até eles pararem. Tem que fazer eles perderem a credibilidade diante da sociedade. Mais do que o dinheiro, que para eles não é nada. Eles pedem pix, são safados, né? Eles não arcam com o dinheiro do próprio bolso. Mas
fazê-los perder a credibilidade, o tempo todo sendo desmentidos, perdendo na justiça. Isso vira fofoca. E nós seremos os primeiros a divulgar aqui a perda da ação por essas ratazanas de esgoto. Você vê, quanto à questão do trabalho escravo nas fazendas do Ratinho, ele não pode nos processar. Ele não vai falar nada, ele não vai entrar na justiça, porque vai perder. Porque realmente existem processos e foi constatado trabalho escravo nas fazendas do Ratinho. Então o que a dona Samantha está falando, nós estamos tentando censurar. A censura é só para quem mente, para quem comete crimes, para quem é leviano. Não é para nós que falamos a verdade. Então não tenha medo, comece a falar a verdade, dona, que a senhora não sofrerá nunca mais censura. Se o pai é assim, imagina o filho. Não votem nele, de jeito nenhum. Ratinho Júnior. Aí eu gostaria de tecer mais um comentário. O Júnior, da dupla Sandy e Júnior, que agora é solo, irritou o Ratinho quando ele gritou sem anistia. O Ratinho disse que a carreira dele é uma bosta. Eu não vou nem entrar no mérito sobre as qualidades do Júnior. O Júnior vai entrar aqui agora, apenas a minha opinião, como cidadão nota 10. Ele não passa pano para bandido. Acabou. É isso, se resume a isso. Se a carreira dele é uma bosta ou não, não é problema seu, né, Ratinho? Se ele vende, tem gente para comprar, é o que importa para ele. É a profissão dele. Agora, Ratinho, se for para falar mesmo em ser uma bosta sempre foi o seu programa. Você venceu na vida fazendo bosta, falando bosta. Pôs um filho na política que hoje todo mundo vê que também é uma bosta. Então você falar do Júnior, é uma bosta, a carreira dele é uma bosta. Bosta é a sua carreira política, sua carreira como artista, do seu filho. Isso sim é uma bosta. Ganhava holofotes com aquelas besteiras lá de paternidade, tudo combinado. Mas o sujeito julgar a qualidade de um artista... pelo amor de Deus, volta para suas fazendas lá e continua escravizando então, porque, vê como é que é? O sujeito escraviza pessoas, ele coloca as pessoas em situações análogas à escravidão. Isso é uma bosta. Isso, você é um brasileiro de bosta, viu? Vocês estão lembrados que Chico, Caetano e Gil chamaram através das redes sociais e precisou só de 3 dias para as pessoas irem às manifestações do 21 de setembro? E aí o apresentador Ratinho Júnior falou, né, que o Chico Buarque foi mais por causa da Lei Rouanet. Vocês estão lembrados disso? Pois é, fica ligado aqui, presta atenção. Vem comigo aqui, olha só. Isso saiu no site da Carta Capital. Justiça dá 5 dias para Ratinho provar acusações contra Chico Buarque. Chico Buarque entrou na justiça e falou para o Ratinho Júnior provar sobre isso. Inclusive eu trouxe até um vídeo, né, de uma deputada lá de Goiás. Se eu não me engano, ela é deputada de Goiás, eu não estou muito lembrado, mas quem tiver lembrado aí, por favor, tá? Me conserte aqui no vídeo, identificando essa senhora. Se eu não me engano, ela é parlamentar de algum estado aí. E ela falou muito bem sobre isso, sobre o Chico Buarque, que não precisa de Lei Rouanet. Então, o Chico Buarque está processando o Ratinho para que ele prove que ele recebeu a Lei Rouanet para se manifestar no 21 de setembro de 2025. Fica ligado que eu vou rodar o vídeo agora dessa parlamentar falando, escuta aí. Artistas mamadores da Rouanet é o Chico Buarque. E se enxerguem, se o Chico Buarque quiser lotar um estádio cobrando R$1.000 o ingresso, ele lota. O Gil está lotando no Brasil inteiro com a turnê Tempo Rei. Caetano e Bethânia lotam com ingressos pagos, caros, sem captar um centavo de Rouanet. Então vocês lavem a boca pra falar de Chico Buarque, pra falar de Caetano Veloso, pra falar de Djavan, porque eles já estavam nas trincheiras pela democracia muito antes de existir Lei Rouanet. Porque vocês não suportam a cultura brasileira. Essa é a verdade. Não suportam, nunca suportaram. Odeiam o Brasil porque a cultura brasileira nos coloca diante da nossa grandeza, enquanto vocês querem nos colocar como sabuchos dos Estados Unidos. Então lavem a boca pra falar dos grandes, porque ao contrário da turminha de vocês, eles têm carreira, eles têm nome, eles têm entrega pelo... Pessoal, na verdade, a justiça quer que o Ratinho, né, que é apresentador do SBT, ele prove ou então se retrate com relação ao que ele falou. Tá ok, galera? Gente, curte, comenta para dar engajamento e compartilha esse vídeo. Tamo junto aí. Juiz ordena que o apresentador Ratinho prove ou se retrate de acusações contra Chico Buarque. A decisão judicial prevê possibilidade até mesmo de prisão em flagrante por crime de desobediência.
o apresentador teria vinculado o engajamento político de Chico a um suposto favorecimento na Lei Rouanet. Vale lembrar que o filho do apresentador é um provável candidato à presidência. Parece que o pai está em plena campanha. A declaração de Ratinho foi feita na rádio Massa FM, de sua propriedade, em 15 de setembro. Também foram acionados na justiça os youtubers Tiago Asmar, o pilhado, e a suplente de vereadora Samântia Cavalca, o PP. Na ação inicial, o cantor pede que os réus paguem indenização no valor de R$50 mil cada. É importante lembrar que liberdade de expressão não significa liberdade de mentir. Internet não pode ser um vale-tudo. Se espalhou uma mentira e não tem como provar, vai responder na justiça e arcar com os próprios erros. Simples assim. Siga e contribua com o Gabinete do Ócio. Não temos nenhum tipo de apoio. Só podemos continuar com a sua ajuda. Agora, só que o cara, para ser de esquerda, tem que ser um cara que não acredita mais na vida. Eu não acredito mais na vida, aí você vai pra esquerda. Mas seja pobre, não seja rico de esquerda. Rico de esquerda é fácil, o Chico Buarque de esquerda é fácil. Bebe champanhe, come caviar, o Caetano Veloso é de esquerda, mas come caviar, mora no Rio de Janeiro, pega dinheiro da Lei Rouanet, aí é fácil ser de esquerda. Muito mais fácil, se você é rico, você ser de direita. Pô, por um conceito básico, se você é de direita, é cada um por si. O cara é rico, ele não precisa que o Estado sirva nada pra ele. Ele paga escola particular, ele tem o seu jatinho, tá se lixando pra segurança pública, ele tem seu segurança, se precisar. Se por algum acaso o país não se cuidar e não se proteger, ele se protege, porque ele é rico. Se você é rico, você ser de direita é a coisa mais fácil do mundo. Você não precisa se importar com nada, porque você já é rico, você já tem tudo. Você precisa que o Estado seja do tamanho suficiente para ele te dar benefícios, ou para sua empresa, por exemplo, você tem uma empresa que precisa escoar a produção no porto, vamos fazer de conta assim que seja uma empresa no interior do Paraná, e o porto é lá no litoral do Paraná, aí você utiliza o Estado para o Estado fazer a conexão do interior do Paraná para o litoral. Você melhora o porto do Paraná porque você tem empresas aqui, os seus amiguinhos, aí você usa o Estado para isso. A hora que a população reclamar e falar assim, não, queremos melhores escolas, queremos saúde melhor, fala, não, isso é coisa de comunista. Você utiliza o Estado só para o seu bem, só para o que interessa para você. Assim, ser de esquerda, sendo rico, é muito mais difícil. Pô, você vai arrumar briga com Deus e o mundo para tentar melhorar o país. Que você entende que o país melhor, as futuras gerações vão poder ter oportunidades melhores. Você não vai ter que andar de carro blindado por aí. Você vai ter parques mais bonitos, escolas melhores. Você tem uma população como um todo melhor. Não só você e sua família. E dando um exemplo da Lei Rouanet, a Lei Rouanet, ela utiliza o que é pago de impostos. Por exemplo, Ratinho aqui, se eu não me engano, ele deve pro fisco ali, pelo que eu vi, uns 80 milhões. Ele podia utilizar esse dinheiro para financiar artistas pela Lei Rouanet. Ele podia utilizar esse dinheiro para financiar artistas. Mas não, ele preferiu não pagar lá, tá devendo mais de 80 milhões. Velho do Havan também não paga imposto, podia utilizar esse imposto para ajudar artistas. E a Lei Rouanet tem limite, tá? Não pode ficar financiando artista grande, igual fizeram no passado. Isso tem que ser denunciado. A Lei Rouanet é para artista pequeno. E se ficar sabendo de artista grande que tá utilizando a Lei Rouanet, pode me avisar que eu denuncio aqui também. Lei Rouanet é para quem tá começando, artista pequeno. Artista grande não tem que meter o B dele na Lei Rouanet, não. Mas você entendeu, Ratinho? Ou você confunde, fala essas barberagens aí pro seu público? E se for aí, não concordo, mas eu entendo. Pessoal, se é uma coisa que me irrita profundamente, esse discurso da direita, da extrema-direita, de que rico não pode ser de esquerda, porque senão é hipócrita. E aí o apresentador Ratinho e esse jornalista Tiago Asmar, o pilhado, disseram que o Chico Buarque só compareceu nessas manifestações que tiveram contra a PEC da blindagem e contra esse projeto de anistia golpista, porque ele recebeu recursos do PT, porque ele é beneficiado por Lei Rouanet, e daí sairia o dinheiro dele. Olha, o Chico Buarque, já nos anos 80, era um homem extremamente rico, morava numa mansão na Gávea, no Rio de Janeiro, eu era amigo da filha dele, da Silvia Buarque, eu fui no aniversário da Silvia, na casa do Chico, uma casa maravilhosa, já nos anos 80, muito antes de ter Lei Rouanet. E aí falaram essas bobagens de que o Chico é um hipócrita, é um esquerda caviar, que toma champanhe, fica aí defendendo
defendendo, sabe o que, pessoal? Defendendo uma sociedade mais justa. Quer dizer, o rico que é de esquerda tem que ser canalha, tem que ser egoísta, como aquele cara de direita que é rico e quer que essa riqueza se perpetue apenas por uma casta da sociedade. Eu não sou rico, mas se fosse rico, continuaria a ser de esquerda, porque isso é um estado de espírito. É uma questão de empatia e não de classe social. Você vai ver gente de esquerda, pobre, classe média, rico, e vai ver gente de direita também, pobre, de classe média e rico. Isso não é hipocrisia, isso é uma questão, como eu disse, de empatia. O que falta exatamente a Ratinho, a esse Thiago Asmar, que são os oportunistas. Se vocês se dizem de direita e querem perpetuar a pobreza, por que vocês não vivem também na pobreza? Eu sou contra a pobreza. Eu quero que as pessoas evoluam socialmente, tenham oportunidades de ascender, né, dentro desse tecido social, como Chico Buarque também, como Caetano Veloso também, como Gilberto Gil também, porque não tem cabimento um artista com a expressão do Chico Buarque, que foi o citado, ser de direita. Você não vai encontrar isso. Um artista que fale a alma do ser humano, ser de direita. É óbvio que ele vai ser de esquerda, sobretudo porque é uma pessoa evoluída espiritualmente. E agora o Chico Buarque, obviamente, está processando o Ratinho e o Thiago Asmar. E tem também uma vereadora inexpressiva aí do PP do Piauí que andou falando esse tipo de besteira também, que também está sendo processado. Então é isso, pessoal. Ser de esquerda é um estado de espírito. Ser de esquerda é pensar no próximo, é pensar numa sociedade mais justa, com mais segurança, inclusive, para as pessoas, para a população, com menos violência urbana. Tem que ser de direita para pensar assim? Óbvio que não, porque quem é de direita quer manter esse status quo, quer manter esse estado de coisas. Então mete processo nele, Chico Buarque, está certíssimo. E como diria aquele velho ditado, a vida imita a arte. E no caso dos artistas, digo, dos políticos da extrema-direita golpistas do Brasil, é aquele tipo de arte bem forçada, ruim de atuação, com um roteiro previsível e um final risível. Os mesmos políticos que passaram meses tentando empurrar a goela abaixo da gente sem copinho d'água para ajudar, a tal da anistia para si próprios, como quem tenta esconder a sujeirada toda para debaixo do tapete, agora aparecem votando isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais. Nossa! Seria mero altruísmo repentino dessa gente? Que nada, gente. É bom considerar que um total de 6 desses palhaços do picadeiro do PL ali, né? 6 desses babacas dos políticos bolsonaristas, deputados federais do PL, não aguentaram e deram aquela fraquejada, literalmente. Só para citar 2 desses 6 trastes ali, a gente tem o pastor Marco Feliciano e o Eduardo Bolsonaro, que eles não votaram, né? Enfim, deram aquela fraquejada, não tem jeito. É quase que emocionante ver tanto político do PL bolsonarista fingindo que se importa com o povo, mas só depois que o plano de se blindar desmoronou como um castelo de cartas molhadas. E a anistia, doutor? Travada. O projeto para se proteger de punição, doutor? A tal da PEC da blindagem, da bandidagem, virou pó. E agora, na tentativa desesperada de salvar a própria imagem, eles resolvem aprovar algo que, ironia das ironias, realmente ajuda o trabalhador brasileiro. Ou seja, eles só lembram de você que está aí me assistindo, de mim, quando não tem mais nada para lembrar só deles, e meramente deles. Mas mesmo assim vão bater palma para essa gente. Afinal de contas, mesmo quando eles fazem algo útil por acidente, como é o caso agora, ainda é melhor do que nada. É tipo aquele vilão de novela que no último capítulo tenta se redimir para ver se escapa da cadeia. A gente já viu esse episódio recentemente, né? No passado e recentemente. E a gente sabe como é que termina esse roteiro, esse filme, essa novela dessa gente radical.